autoridades aqui presentes, uma boa noite. Boa noite! Aí, a Júlia e o Paulinho estão muito animados para essa noite. Com razão, não é mesmo, gente? É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Londrina dá início à solenidade de entrega do título de cidadão honorário a Paulo César Duarte Júnior, honraria concedida por meio da lei de número 13.972 de 2025, de autoria do vereador Santão, e que neste ato será entregue pelo vereador Marcelo Oguido. O título de cidadão honorário de Londrina destina-se a agraciar pessoa não nascida neste município e que tenha se distinguido por feitos excepcionais em qualquer ramo de atividade, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, pela concessão de benefícios de excepcional relevância ao município ou por notáveis feitos públicos em prol da comunidade londrinense, paranaense ou brasileira. Para presidir esta sessão solene, convidamos, então, o segundo secretário da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina, Marcelo Oguido. Para compor esta mesa de honra, também convidamos o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, IPU, o senhor Cláudio Bravin, neste ato representando o excelentíssimo prefeito do município, Tiago Amaral. E agora recebamos calorosamente o nosso homenageado da noite, o senhor Paulo César Duarte Júnior. Boa noite a todos. Constituída a mesa de honra, solicitamos a todos os presentes que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional.
Iniciaremos assistindo a um vídeo que conta uma parte importante da trajetória do homenageado desta noite. Sete anos atrás, ainda na barriga da mãe, após um exame, os pais receberam um diagnóstico: um filho com problemas no coração, dos mais graves que existem. Minha primeira meta foi ele conhecer o sol, e eu achei que ele não fosse conhecer. Paulinho conheceu o sol com 51 dias, quando saiu da UTI e foi para o quarto do hospital. Aí a gente tinha uma frestinha que numa hora da manhã a gente pegava e ficava no cantinho com ele para ele sentir o sol. Então, imagina, a gente chegar a esse ponto realmente é inacreditável. Síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. É uma má formação cardíaca rara e grave. No caso do Paulinho, ele nasceu sem o ventrículo esquerdo, ou seja, o coração não consegue bombear sangue oxigenado para o resto do corpo. O pai acredita que o filho só está vivo porque nasceu em um hospital de referência em São Paulo, onde passou por 3 cirurgias, a última extremamente complexa. No Brasil, não há dados exatos de quantas crianças nascem com esta síndrome. O que se sabe é que muitas nem são diagnosticadas antes do nascimento e morrem logo depois do parto. Inconformado por essas crianças não terem a mesma oportunidade do filho, o Paulo mergulhou nos estudos. O engenheiro civil, acostumado com cálculos e medidas, se concentrou em corações na tese de doutorado que acaba de defender na Universidade Estadual de Londrina. Nós temos as veias, que são tubos. Nós temos o sangue, que é um fluido. Nós temos pressões, nós temos tensões, nós temos velocidades. Com esse conjunto de parâmetros e como que esse parâmetro se comporta quando aplicado uma determinada tensão, a gente consegue antecipar, consegue prever qualquer alteração nessas tubulações. É algo totalmente de engenheiro, logicamente que voltado para o corpo humano, que é muitíssimo complexo. Em resumo, ele desenvolveu métodos numéricos que podem ajudar os cirurgiões cardíacos na hora de decidir o ponto exato de uma interferência no coração. A angulação de uma veia, de uma artéria, por exemplo. Ao dar mais precisão às cirurgias tão complicadas, o engenheiro acredita que, além de salvar mais crianças, elas terão mais tempo de vida. O tratamento, ele não é tratamento definitivo, é um tratamento paliativo. A criança continua ainda com um lado só do coração funcional. A partir do momento que conseguimos os parâmetros adequados, a tendência à sobrevida, a criança demorar para fazer um transplante ou para fazer qualquer intervenção, ela aumenta significativamente. O cirurgião cardíaco e professor da UEL, Alexandre Murakami, disse que ficou impressionado com o método. Essa ferramenta, digamos assim, ela pode auxiliar em inúmeras cirurgias, não só para o caso de cardiopatias congênitas. Ela pode analisar inúmeras variáveis e pode te direcionar a desenvolver técnicas, melhorar anastomoses, enxertos, cânulas, a um custo relativamente bem baixo, né? Utilizando apenas o computador. A técnica ainda não foi usada em nenhuma criança, porque precisa de publicação em revista especializada. É o próximo passo. Mas antes, ela já será apresentada pelo médico Alexandre Murakami em um congresso mundial ainda este mês. Um engenheiro entrando para a nossa área, ele trazendo a expertise dele, as ideias dele, para ele é muito fácil esses cálculos. Por isso é importante esse desenvolvimento interdisciplinar, né? Trazer ideias novas. Eu acho que não devemos ficar segmentados na nossa área. Essa mistura boa traz bons resultados. Com apenas 7 anos de idade, o Paulinho sabe exatamente por que o pai faz tantos cálculos dentro de corações. Causa da minha marca do leão, né? Uhum. A marca do leão, né? Quando você nasceu, você brigou com o leão, né? O leão se deu mal. O que é isso daí que o leão fez? Arranhou, né? Uma unhada que ele deu.
Paulinho, para mim, ele é o ar que eu respiro, é o sangue das minhas veias a cada segundo. Eu acordo à noite pensando nele, eu durmo pensando nele, né? O que eu posso fazer? Será que eu estou perdendo algum momento com meu filho? E o prazer que eu tenho em estar com ele, né? Cada segundo da vida dele é como se fosse o último, desde antes dele nascer. Dizem que pai, ele se torna pai a partir do momento que a esposa tem o filho, né? Depois do parto. Eu gerei junto com a minha esposa. Eu sou louco por ele. Daremos agora início aos pronunciamentos, convidando para a manifestação o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, IPUL, o senhor Cláudio Luiz Bravin da Silva. Neste ato, representando o excelentíssimo prefeito do município, Tiago Amaral. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo Guido, que honra a presidência da mesa. Boa noite, Paulo César Duarte Júnior. Boa noite aos familiares todos do Paulo César que estão aqui, aos amigos do Paulo César que estão aqui e boa noite aos meus amigos também que estão aqui. Enfim, eu gostaria de fazer um comentário, porque, como arquiteto, a gente acha que a profissão nossa não tem limites, né? Segundo o nosso Conselho de Arquitetura, o arquiteto tem mais de 300 opções de exercer a profissão no mercado. Hoje eu conheci uma que eu sequer imaginei, né? E, conversando com o Paulo César, quando ele me contou, a primeira coisa que eu falei é que tinha amor envolvido nisso. E ele falou, tem e muito. Então, é uma questão muito honrosa de estar aqui, representando o nosso prefeito Tiago Amaral. E eu acho que eu não imaginei que eu fosse me emocionar tanto com uma história maravilhosa que realmente deu uma guinada na profissão do Paulo César. E aí que eu entendo por que tantos engenheiros e tantos arquitetos aqui presentes, porque realmente defendeu agora um pós-doutorado na Universidade Estadual de Londrina. Por mais que eu tenha lido sobre a nossa profissão, por mais que eu tenha lido sobre o exercício e as alternativas profissionais, eu não imaginei que um dia eu fosse conhecer tamanho amor. E realmente isso emociona muito, porque a gente trabalha e a gente exerce por amor. Eu falava isso para os meus alunos, se não for apaixonado por arquitetura, procure o que te faça feliz e o que te faça trabalhar por amor. Porque é isso que nos mantém no mercado, é isso que nos mantém vivos. E o Paulo César falou isso para mim agora há pouco. Bravin, sabe o que eu ganhei com isso? Eu fiquei olhando para ele, ele falou, sabe o que eu ganhei, Bravin? Vida. Eu estou vivo. Então, é uma homenagem fantástica, e é prata da casa. E eu falei para ele, Paulo, eu não conhecia pessoalmente, eu falei para ele assim, quando eu cheguei aqui, eu pensei que eu fosse homenagear um idoso. Eu acho que defender o pós-doutorado agora,
ele pode ganhar mais umas 3 ou 4 ou 5 homenagens aí, até ele chegar a ser idoso, até ele chegar na idade que eu imaginei que ele tinha. Eu só fiz um pedido para ele, eu falei, eu só queria estar na sua segunda homenagem, na sua terceira homenagem, eu gostaria de estar junto. E ele me fez um convite emocionante. Vamos seguir junto, Bravin. Vamos seguir junto. E, de imediato, o nosso presidente da mesa já adorou a ideia de sentarmos para tentar viabilizar aí falta uma publicação para a gente colocar isso em prática. E esse amor não vai acabar agora. Então, nós estamos realmente aqui, há 10 minutos, conversamos sobre como tentar viabilizar para que tanto conhecimento, para que tanto estudo do Paulo chegue às pessoas que precisam e não têm condições pelas questões financeiras que ele demonstrou que é necessário hoje para fazer cirurgias complexas como essa. E eu tenho certeza que, como ele fez cálculos para chegar onde ele chegou, ele vai fazer cálculos também financeiros para a gente tentar, aí, numa somatória de forças, e eu já me coloquei à disposição, para que a gente consiga realmente colocar isso ao alcance das pessoas que realmente perdem as esperanças. Então, hoje, eu acho que essa homenagem que a gente faz é por amor. Viu, Paulo? Por amor. Eu acho que você deu um exemplo absurdo, e eu sempre achei que eu tivesse sido um bom pai. Mas eu não sei se eu conseguiria me desdobrar e inventar um outro caminho como você fez. Então, esse exemplo, e hoje, realmente, eu acredito que a base de estarmos aqui todos juntos realmente é o amor. E o hino nacional, cantando o hino nacional, ele fala justamente sobre isso, porque a gente ama a nossa terra e amamos quem vem da nossa terra. Eu acho que essa homenagem é mais do que justa, merecida, e, novamente eu digo, foi uma honra estar aqui, não sabia da surpresa que eu ia ter. Então, eu realmente te parabenizo a iniciativa do vereador Santão, que, de uma forma bem merecida, realmente, te colocou aqui para a gente conhecer essa história, e, com certeza, essa história não para por aqui. Nós vamos fazer tudo para dar continuidade nela. Muito obrigado, e vamos continuar com a cerimônia. Agradecemos ao senhor Cláudio Bravin e passaremos agora a manifestação do vereador Santão, autor da honraria, que não pôde estar presente por motivos de saúde, mas que enviou um vídeo, que enviou o seu pronunciamento por vídeo, em nome do Legislativo Municipal. Boa noite, doutor Paulo, boa noite à família, aos parentes, aos amigos e todos que estão aí na Câmara de Vereadores de Londrina para este evento. Infelizmente, não posso estar aí com vocês, em virtude da necessidade de repousar, porque eu fiz uma cirurgia e estou ainda no pós-operatório. Mas não estou aqui para falar sobre minha cirurgia, e sim
sobre o Dr. Paulo César Duarte Júnior. Dr. Paulo, eu estou no meu cargo de vereador há quase 5 anos e é a primeira vez que eu proponho um título de cidadão honorário a uma pessoa. Eu penso que esse título, ele só pode ser oferecido a uma pessoa que faz algo de relevante, não só para a sociedade londrinense, mas para a sociedade mundial. Talvez as pessoas não compreendam o montante, a grandeza daquilo que você tem desenvolvido. Eu já falei para ti que você merece não apenas esse título, merece os outros títulos que você já recebeu de outras instituições, mas que você mereceria um prêmio Nobel. Nós não temos nenhum brasileiro ainda que recebeu esse prêmio, e você é merecedor dele. E você sabe que eu não estou falando isso com cinismo nenhum. Eu me lembro quando nós estávamos na sala de uma deputada federal, no caso a Luísa Canziani, para buscar verbas, para tentar abrir espaço para que você consiga desenvolver todos os seus projetos. E lá você estava falando sobre o teu filho. Eu acabei me emocionando bastante, chorei, e não vou falar a história aqui, o pessoal já conhece. E comecei a pensar, o que esse homem está fazendo é muito importante. Imagina quantas pessoas deixarão de perder a vida, ou deixarão de sofrer fisicamente em virtude de 3 cirurgias, que hoje é necessário que essas pessoas que têm problema cardíaco sejam submetidas. Além disso, imagina quanto sofrimento que a família vai deixar de sofrer. Sofrimento psicológico, espiritual, emocional. Então, de verdade, o senhor é merecedor deste título. Eu espero que todo o seu empenho enquanto pessoa, nos seus estudos, realmente possa ser reconhecido pela sociedade, principalmente pelo governo. O dinheiro público investido nas suas pesquisas vai trazer muito benefício para toda a sociedade. Eu poderia estar lendo aqui o seu currículo, imprimir 5, 10, 15 laudas em folha de papel A4, mas o pessoal pode encontrar isso na internet. Eu quero falar da sua pessoa, do empenho do ser humano em querer resolver o problema de não 1, 2, 10 pessoas, mas de milhares de pessoas todos os anos que são submetidos a cirurgias cardíacas. O senhor já inventou bastante coisa e está desenvolvendo outras coisas melhores, equipamentos que realmente ajudarão aquelas pessoas que realmente precisam. Por isso, tu é digno deste título. E digo mais, para encerrar, o maior título que eu recebi na minha vida foi o título de cidadão do céu, que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, que é a salvação. É o título que eu desejo para todos vocês. Que Deus os abençoe demais, não só vocês, mas todas as suas famílias. E Dr. Paulo, parabéns pelo senhor ser este ser humano dedicado que o senhor é. Grande abraço, meu amigo. Agradecemos o vereador Santão pelo vídeo. Passamos à leitura dos termos do diploma. Os poderes executivo e legislativo do município de Londrina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal número 13.972, de 23 de julho de 2025, conferem o título de cidadão honorário de Londrina a Paulo César Duarte Júnior, pelos relevantes serviços prestados à comunidade londrinense. Convidamos, então, o homenageado para se dirigir à frente da mesa de honra, e eu terei o privilégio de entregar, em nome do vereador Santão, o título de cidadão honorário.
por fim, concedemos a palavra ao mais novo cidadão honorário de Londrina, o senhor Paulo César Duarte Júnior. Boa noite a todos. Como que eu vou fazer isso aqui agora? Depois de tudo isso. Excelentíssimo senhor presidente, presidente do IPU, nobres vereadores, vereadoras, registro meu carinho ao vereador Santão, propositor desta homenagem, que hoje não está presente de corpo, mas com certeza está de alma. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Cumprimento com grande respeito e alegria o diretor do Plano Hospitalar, senhor Felipe Leme, a presidente do Sinuscom, Célia Cattucci, o diretor do CEAL, meu professor querido, Costa Branco, em nome das demais autoridades. Subo a essa tribuna não como alguém que venceu, mas como alguém que ainda caminha. Carrego cicatrizes, marcas de um tempo em que a vida do meu filho se sustentava por fios. Para quem não conhece, Paulinho? Não. Dentro de uma UTI. Não falo de conquistas pessoais de forma alguma, mas de um compromisso que nasceu da dor e transformou em missão coletiva. Sou engenheiro civil, formado há 25 anos pela UEL. Ajudei a construir empreendimentos como Rua Miró, Solar Rivera, Duy Torre, Praça Pé Vermelho. Aprendi que engenharia é mais do que cálculos e estruturas. É compromisso com a vida, com a cidade, com as pessoas. E, em paralelo, pude colaborar na formação de novos profissionais, multiplicando esse conhecimento. Sou neto de pioneiros da medicina do norte do Paraná. E dessa linhagem de médicos e cuidadores, herdei não a profissão, mas a pulsação de uma vocação que hoje encontro na engenharia aplicada à medicina. Algo que sempre esteve em minhas veias, esperando o tempo para despertar. E esse tempo chegou em 2015, quando em um exame de ultrassom revelou a frase que nenhum pai deseja ouvir: o coração do seu filho não está completamente formado. E aqui não sou só eu que passou por isso. Tem heróis aqui que passaram, e graças a esses heróis, o Paulinho está vivo. Paulinho, minha luz, nasceria com a síndrome da hipoplasia, síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a mais cruel cardiopatia que pode atingir um bebê. Nos primeiros dias, João Nilo, que está ali do lado, Vanessa, Carla Sandreski e seu filho nos estenderam as mãos. Já havia atravessado a mesma dor e nos mostrado o caminho, né, João? Graças a eles, ao Dr. Flávio Valério, Elaine Fidêncio e, sobretudo, ao Plano Hospitalar, que esteve firme ao nosso lado durante toda a jornada, sustentando nossa luta com humanidade e compromisso. O Paulinho pôde ser tratado pelos melhores. Isso não é para todo mundo? Meu reconhecimento profundo, gente, meu reconhecimento profundo e permanente a todos vocês. Vieram noites de UTI, monitores apitando, orações sussurradas,
Às vezes, a esperança cabia em uma gota de urina, sinal que a vida resistia. Paulinho, ao longo de sua vida, enfrentou 3 grandes cirurgias cardíacas, além de inúmeros procedimentos. Nossa primeira estada no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo durou 4 meses, desde seu nascimento. Nós moramos no hospital. Na verdade, eu conheço todos os corredores daquele local. Nesse tempo, foram 2 cirurgias cardíacas, 2 aplicaturas diafragmáticas, incontáveis intervenções acessórias. Cada um deles, um fio a mais sustentando a sua frágil vida. Foi ali que nasceu a ideia que mudou meu destino. Se hoje são necessárias 3 cirurgias para o tratamento de cardiopatias univentriculares, essas severas, por que não sonhar com uma única intervenção definitiva já no período neonatal? Esse pensamento não ficou no sonho. Mostrei o esboço ao grande Dr. Aaron de Andrade, engenheiro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, e criador do primeiro coração artificial brasileiro, um gênio. Ele me ouviu quando tudo ainda era intuição. E quando faltaram mãos, eu mesmo vesti o avental da pesquisa. Vieram o mestrado e o doutorado na UEL, onde desenvolvemos um método inédito de planejamento cirúrgico por simulação numérica, capaz de antecipar o que acontece dentro de um coração tão pequeno. E ali eu tenho 3 pessoas que participaram ativamente deste trabalho. A professora Fernanda, que a gente mexia com fluxo físico, e eles tiveram a coragem de falar assim, não, acredito em vocês, minha professora. Meu professor Emerson falou assim, eu vou pegar esse doido aí, vou... E aquela pessoa ali é o Dr. Alexandre Murakami, que esteve na minha banca de doutorado, um cirurgião que faz 3 cirurgias por dia. E um dia eu perguntei para ele, como que o senhor dá conta? Ele falou, eu amo o que eu faço. Então existem pessoas que são realmente diferentes. Esse trabalho encontrou grande eco no meio científico. Recebeu a menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2024, a primeira vez que a engenharia em Londrina recebe. E é o maior reconhecimento acadêmico brasileiro. Um trabalho de bioengenharia e engenharia civil. Foi laureado com o primeiro lugar no 37º Prêmio Paranaense de Ciências e Tecnologia, principal prêmio científico paranaense. E se transformou, por fim, num livro. Proposta de planejamento cirúrgico de Fontan, baseado em estudos numéricos e hemodinâmicos tridimensionais, que hoje leva esse conhecimento adiante. Era apenas o início. No pós-doutorado, conquistamos o passo seguinte: uma válvula capaz de modular o fluxo sanguíneo, equilibrando a circulação e preservando a vida conforme a criança cresce. Depositamos a patente. Só lembrando, gente, aquele vídeo é de 2 anos atrás. Então, as produções foram realizadas, as patentes foram realizadas, e agora nós estamos seguindo. Mas ainda faltava algo. Se a cirurgia fosse neonatal, precisávamos de um enxerto capaz de crescer junto ao paciente. É o rabo da lagartixa. E nós estamos fazendo isso aqui em Londrina, junto com o professor Alexandre Murakami. Assim nasceu a InovaBio, nosso grupo nacional de pesquisadores. Juntos iniciamos algo inédito, enxertos vivos, tecidos de engenharia, que se integram ao organismo e acompanham o crescimento da criança. Em palavras simples, é costurar esperança no próprio corpo em desenvolvimento. Hoje temos uma proposta clara, uma única cirurgia ainda no período neonatal. O método já está estabelecido. Ainda faltam validações clínicas, mas a rota está traçada. Pela primeira vez na história, vislumbramos a possibilidade de substituir as 3 cirurgias traumáticas por um único ato definitivo. Enquanto seguimos avançando em diferentes frentes, o que realmente importa é que cada passo dado tenha um único propósito:
transformar ciência em vida. Nada disso foi feito sozinho. Nada disso. Eu tenho certeza que cada um que está aqui tem um grande pedaço disso. Cada um. A Tani, companheira de UTI, de dores de luta, é graças a ela que hoje tenho 2 seres fantásticos que me chamam de papai. A minha família, minha mãe, ao Gilvan, meu padrasto, meu pai de uma vida, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, cunhados e cunhadas, primos e primas, tios e tias, avós e avós. Saudade da dona Guitinha, hein? Saudade do vovô Bortoni. Segura aí. Saudade dos tios e tia que partiram. Aos amigos de caminhada que me seguraram quando faltou o chão. Impossível nomeá-los. São vocês. Ao Paulinho, olha para mim, minha luz. A Julinha, meu aconchego nos dias difíceis e nos fáceis também, princesa. Ao El, o local onde eu aprendi a andar, a falar, quando minha mãe me levava, quando ela tinha aula. Aqueles anfiteatros, para mim, eram como se fossem coliseus gigantescos. A minha história toda lá. Né, professora Fernanda? Quem me ensinou o que era contramarco. Aos professores que tiveram a coragem de dizer vamos, quando mais fácil dizer impossível. Vocês não têm ideia. Era muito mais fácil falar impossível. Mas o que a gente aprende dentro da Universidade Estadual de Londrina como aluno de engenharia civil é sermos resolvedores de problemas, seja ele qual for. Qual for. Aos professores, então, professor Altibano, professora Fernanda, professor Emerson, professora Berenice, a tia Berrê, professora Deise, você está aqui? Professora Deise, professor Francisco, professor Costa Branco, professor Gilberto Carbonari, Fernando Fernandes, Vitor e Valdir e todos os demais. Professores, por favor, levantem-se para que sejam reconhecidos. Se hoje estou aqui, é porque vocês me mostraram o caminho. E eu vou perseverar. Sou teimoso. Só perco para o Kleber de teimosia. Ao Dr. Aaron Andrade, que para o Paulinho é simplesmente tio, ao Dr. Rudolf Webner, que me acolheu com generosidade, um gênio que ao receber um e-mail de um interiorano desconhecido no meio do Paraná, decidiu, sem pestanejar e sem garantia alguma, dedicar anos de sua vida para que o projeto tornasse realidade. Os grandes são simples, os gigantes são acessíveis. Né, doutor Alexandre? Ao doutor Martin, à doutora Shirley, ao doutor Lianza, à doutora Kátia, ao doutor Alexandre Murakami, engenheiro, fisioterapeuta e médicos que romperam a barreira disciplinar, da disciplina, fazendo com que a diversidade das cadeiras pudessem trabalhar com o mesmo objetivo, no mesmo tom, cantando a mesma canção. A equipe do Dr. José Pedro da Silva, pelas cirurgias que salvaram Paulinho, e a doutora Maria Isabel, pelo carinho ao trazer à vida o nosso grande amor.
do dia mais decisivo. A família de pesquisadores como o Dr. Fernando, Miriam, Rosana, Bruno e todos os demais. A minha nova família, Mensa, né, Jô? A Sigma Xi, a CM Souza, Kleber e Adilson. Em nome de todos, por me permitir existir entre a engenharia e a pesquisa. Sem vocês, o que seria de mim? Ao Instituto Dante Pazanese, por permitir que ciência e afeto coexistam. A Laudete, Rogério Cardoso, a Célia, que enxergaram em mim o que às vezes nem mesmo eu via, não é verdade? Aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos fonos, terapeutas e a equipe de limpeza e segurança, operários invisíveis da esperança. Ao meu querido vereador Santão, propositor desta homenagem, deixo o meu profundo reconhecimento. Ele e sua equipe, Jaqueline, Thales, Ricardo, Alexandre, conheci outros hoje, não sei o nome, então todos os... Você, Renata. Generosos e humanos em cada gesto. Lutam para que Londrina se destaque cada vez mais, também no cenário da pesquisa e do ensino. Senhoras e senhores, sei que este título não é concebido a mim apenas como indivíduo, mas como reflexo de um caminho de pesquisa que Londrina, que vocês ajudaram a construir. É um reconhecimento que nasce da dor transformada em ciência, da intuição convertida em método, do amor por um filho que se tornou amor por todas as crianças que ainda virão. Recebo essa honraria não como ponto de chegada, mas como compromisso de seguir fazendo da pesquisa um instrumento de vida. É o desejo de que nenhuma mãe tenha que passar noites nas escadarias da UTI, que médicos tenham mais ferramentas para decidir e também prever resultados, de que engenharia se curve a vida, de que a ciência fale a língua da compaixão, e que nenhuma criança volte a enfrentar o que aquele carinha ali enfrentou. Você é muito forte, cara. Só que agora senta. No fim das contas, o que realmente importa é poder contribuir para que cada pessoa tenha uma vida digna e justa, com condições iguais e acesso real a tratamentos acessíveis. Londrina me formou como engenheiro. Paulinho e Júlia me formaram como homem. Que essa homenagem não feche um ciclo, mas abra outro, onde a dor se transforme em ponte e o conhecimento em esperança. E quando chegar o dia em que uma criança com ventrículo único tenha mais chances de viver, lembremos, não foi obra de um pesquisador, nem de uma universidade. Foi resposta ao olhar de um menino chamado Paulinho, que um dia entubado em silêncio me pediu: lute por mim. E se hoje estamos aqui, é porque ele me ensinou que viver é fazer o amor sobreviver ao impossível. Paulinho e Júlia, essa honraria é para vocês. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Paulo pelas palavras e convidamos a todos para que se coloquem mais uma vez em posição de respeito para ouvirmos o hino de Londrina.
Agradecemos a presença das autoridades, presidente Sinduscom Paraná Norte, Célia Catucci, diretor executivo de Operações Plano de Saúde Hospitalar, Felipe Rodrigues Leme, representante do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, Carlos José Marques da Costa Branco. Dos componentes dessa mesa, senhor Paulo, senhor Bravin, o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano IPU, Cláudio Luiz Bravin da Silva, neste ato representando o excelentíssimo prefeito do município, Tiago Amaral, e, é claro, homenageado desta noite, o senhor Paulo César Duarte Júnior. Encerrados os pronunciamentos, declaramos encerrada esta sessão solene, desejando a todos uma excelente noite. Lembramos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Londrina, e que, mesmo após o seu encerramento, ficará disponível nas respectivas plataformas. Da mesma forma, as fotos oficiais estarão disponíveis no site da Câmara, www.cml.pr.gov.br, logo após a finalização do evento. Nós iremos fazer as fotos oficiais nesse momento. Peço que a mesa de honra, por gentileza, desça até a frente para a gente poder fazer as fotos, primeiramente com a mesa de honra, na sequência com os familiares e depois com quem mais quiser registrar esse momento, ok? Muito obrigada, tenham todos uma excelente noite.